capítulo 21, versículo 15. Terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Próximo. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós enchemos a nossa boca e, se for perguntar a cada um de nós, começando por mim, né? Cada um de nós, perguntar assim: você ama Deus? É difícil alguém dizer assim: não sei. Você teme em dizer assim: não sei se eu amo a Deus. Todos enchem a boca e dizem assim: amo. Se o Senhor, se nós perguntarmos uns aos outros: você ama a Deus? Nós nem pensamos duas vezes em responder. A gente já tem a resposta pronta. A gente diz assim: sim, eu amo a Deus. Este momento em que Jesus fez essa pergunta a Pedro, Pedro estava em uma situação, a situação, eu digo, mais difícil da vida dele. Ele havia perdido os seus projetos, ele havia perdido os seus sonhos, tudo aquilo que ele tinha planejado na sua cabeça, tudo aquilo que a vida, os planos dele, no decorrer da vida dele, tinham crescido na alma dele, Pedro havia perdido no momento em que Jesus Cristo lhe fez essa pergunta. Por que eu digo isso? Pedro, ele sempre foi um homem muito ousado. E isso agradava o coração do Senhor. Mas ele também era um homem inconstante. Ele era um homem inconstante. Para conhecer um pouquinho, para nós lembrarmos um pouquinho sobre a história desse homem, Pedro lhe foi apresentado a Jesus pelo seu irmão André. André era o discípulo de João Batista. E quando João Batista olhou Jesus, ele disse assim: eis ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Quando João Batista falou isso, André, irmão de Simão Pedro, já seguiu Jesus Cristo, já foi atrás de Jesus para saber quem ele era, onde ele morava. E quando ele estava acompanhando Jesus, andando atrás do Senhor, Jesus olhou para ele e disse assim: o que você quer? Por que vocês estão me acompanhando? Ele disse: nós queremos saber onde é que o Senhor mora. Ele chamou esses homens, eram dois, e eles ficaram com Jesus, passaram a noite com o Senhor ali, na casa dele. No outro dia, André chama Simão Pedro e apresenta a Jesus. Praticamente ele conversou, ficou um tempo com o Senhor, com o mestre. O mestre revelou algumas coisas a Simão Pedro, e assim foi. Mas
Chegou um momento em que Pedro estava lá na vida dele, trabalhando, pescando, ele era pescador. Jesus caminhando, olha para Pedro e ele começa a reunir os seus discípulos. Ele precisava de discípulos, ele precisava de pessoas que estivessem junto dele para fazer a obra do Pai. Diga glória a Deus. A obra de Deus não se faz sozinho. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de amigos, nós precisamos de companheiros, nós precisamos daqueles que compartilham o mesmo pensamento, uma mesma visão. E Jesus chamou esses homens e começou com Simão. No momento que ele diz assim: olha, me segue porque eu vou te ensinar a pescar homens. Naquele momento que Jesus falou isso, que Jesus fez o convite, Simão não hesitou, ele largou ali já as redes, o trabalho dele que ele estava fazendo, e ele seguiu Jesus, foi atrás de Jesus. Nós vemos que Pedro, ele foi tão pronto, tão espontâneo. No momento em que Jesus chamou ele pela primeira vez para seguir, ele obedeceu no momento, na hora. E quando acompanhamos a caminhada, a trajetória de Pedro, que ficou 3 anos aprendendo a palavra, 3 anos trabalhando com o Senhor, 3 anos vendo milagres extraordinários, Jesus era praticamente um popstar. Sabe esses cantores famosos, né? Que onde ele está é só gente batendo foto, é só gente aperta daqui, aperta de lá. Tem que ter gente ajudando para que ele possa atravessar a multidão. Jesus era assim. A Bíblia diz que Jesus, ele era cercado por multidões, apertavam Jesus de todo lado. Todos queriam ouvir Jesus, todos queriam acompanhar Jesus, todos buscavam a força do Mestre. E Pedro estava lá, do lado de Jesus. Jesus ia para o monte, Pedro estava junto. Jesus ia para o mar, Pedro estava junto. Jesus ia pregar na praia, Pedro estava junto. Onde Jesus estava, Pedro estava junto de Jesus. Estava próximo do Mestre. Só que eu quero passar algo para você, que nós aprendemos com a vida deste homem. Pedro começou a se acostumar, a criar intimidade com o Mestre. É muito perigoso essa questão. Quando nós nos convertemos, nós somos tão prontos a obedecer. É verdade? Quando a gente se converte, a palavra de Deus diz assim: meu filho, faça isso, eu vou, eu faço. Meu filho, faça aquilo, eu vou, eu faço. A pessoa não pensa 2 vezes em obedecer. Ele ouviu a palavra, ele aprendeu, ele está pronto a obedecer, porque ele ama, porque ele reverencia, porque ele teme, ele sabe que ele precisa da presença de Jesus com ele. Mas nós começamos a nossa caminhada com o Senhor, vemos coisas grandes, vemos milagres, coisas extraordinárias, a gente vê no decorrer da nossa vida espiritual e também daqueles que nos cercam, os nossos irmãos, nossos amigos. E nós começamos a nos acostumar. Chegou um momento em que Pedro ficou tão íntimo de Jesus, amigo, que Jesus começou a falar assim: olha, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, eu vou ser judiado, os homens vão me judiar muito, eu vou sofrer, vou padecer, vou morrer. Pedro disse assim, só que antes de Pedro falar isso, antes desse episódio, desse acontecimento, dessa conversa, Jesus Cristo falou assim: ei, o que vocês dizem, as pessoas por aí, o que as pessoas falam que eu sou? Aí um falou assim: um disse que tu és Elias, outro disse que tu és um profeta.
Ele disse assim: bom, e o que vocês falam que eu sou? Para vocês, quem eu sou? O que eu sou para vocês? Aí Pedro não hesitou em responder, já levantou-se e disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o Cristo, Deus vivo e verdadeiro. No momento em que Pedro falou isso, Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, o que tu falaste agora não vem da carne, não vem de você mesmo, mas o que tu disseste vem do Espírito de Deus. Você foi usado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Pedro certamente se encheu, né? Ele estava junto com os outros discípulos. Ele estava junto com os outros. E ali um queria ser maior do que o outro, irmãos. Era uma briga acirrada entre os discípulos. Um queria ser melhor do que o outro. Isso foi, por exemplo, de manhã ou de tarde. Algumas horas depois, alguns minutos depois, posso dizer isso? Jesus Cristo começou então a falar: olha, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou morrer e vou ressuscitar. Aí Pedro chamou Jesus e começou a repreendê-lo. Olha a ousadia desse homem. Olha só, irmãos. A nossa trajetória, a nossa vida espiritual, nós começamos reverenciando Deus, amando Deus, obedecendo a Deus, dispostos a obedecer qualquer momento, a qualquer hora que Deus falar para nós: eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, eu estou pronto, eu vou fazer aquilo que o Senhor manda. Aí quando chega um momento, uma fase da nossa vida espiritual, que nós começamos a falar assim: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Em outras palavras, ou eu vou ser direta, mas não bem assim, mas às vezes nós queremos dar ordens a Deus. Nós começamos às vezes a repreender Deus. Deus, que isso? Que isso, Deus? Pedro fez isso. Que isso, mestre? Isso não vai acontecer não. Sabe por que Pedro falou isso? Porque ele começou a colocar a sua carne diante da vontade de Deus. Porque ele esperava o Messias, o povo, judeus, eles esperavam um homem que reinasse, que guerreasse contra os romanos, que destruísse o Império Romano, que oprimia os judeus. Ele queria um rei. E ele pensava, os discípulos, até mesmo no seu íntimo, pensavam que Jesus viria com o exército dos céus, guerreando contra aqueles que oprimiam ele, destruindo tudo, e iam reinar com poder e com glória. Era isso que eles esperavam, porque eles viam milagres extraordinários, e nada impedia na mente deles que eles imaginassem isso. E quando Jesus falou assim: olha, eu vou ser humilhado, eu vou ser humilhado, é necessário que isso aconteça. Pedro disse assim: não vai acontecer isso não, mestre, não vai acontecer. Aí Jesus disse assim para Pedro: para trás de mim, Satanás, tu não entende as coisas de Deus. Irmãos, às vezes nós somos assim. De manhã nós acordamos, nós estamos inspirados, oramos a Deus, somos cheios do Espírito Santo, falamos assim: eu hoje vou começar a fazer a vontade de Deus. A gente levanta com toda aquela empolgação: eu vou ajudar o meu irmão, eu vou cuidar das pessoas, eu vou fazer o bem para alguém, eu vou ler, eu vou a palavra de Deus, vou colocar em prática, vou obedecer. Aí começa a vir algumas adversidades durante o dia. Na metade da tarde, de manhã a gente era cheio do Espírito Santo, falava as coisas de Deus. Na tarde, nós somos usados pelo inimigo. Ok? Que se dane essa turma, eu não quero mais nem saber. Cada um por si, Deus por todos. Não fala nada comigo, não me incomoda, sai de perto de mim. Irmãos, nós às vezes somos assim, inconstantes, né?
E Pedro era assim, dessa maneira. Onde eu quero chegar nessa noite, irmãos? Vou falar para você o título da mensagem dessa noite, que é a maneira de nós sermos felizes. Qual é a maneira de nós sermos verdadeiramente pessoas felizes? Você sabe qual é a forma? Qual é a maneira de sermos pessoas verdadeiramente pessoas felizes? Você sabe? Pedro, então, na sua inconstância, né? Uma hora era cheio do Espírito Santo, outra hora já era usado pelo inimigo. Aí chegou um momento em que Jesus falou assim, levantou-se, ele estava entre os discípulos, ele levantou-se, saiu. Aí Pedro falou assim, ei, olha a ousadia do homem, ei, onde o senhor vai? Querendo mandar no mestre, onde o senhor vai? Para onde eu vou? Você não precisa ir, fica aí, Pedro. Não, Senhor, contigo eu vou até a morte. Jesus olhou para ele e disse assim, você, Pedro, morrer por mim? Você não sabe o que está falando, meu filho. Eu te digo uma coisa, que antes do galo cantar, você vai me negar por 3 vezes. 3 vezes. Por isso a pergunta. Pedro, tu me amas? Por isso nós devemos questionar o nosso amor a Deus. O amor de Pedro foi questionado. E o nosso amor tem que ser questionado. O nosso amor tem que ser questionado. Pedro, irmãos, achava, ele estava convicto que ele amava a Deus. Ele estava certo que o amor dele por Jesus ia até a morte. Ele tinha certeza absoluta, na alma, no íntimo dele, que ele iria até a morte por Jesus. Ele morreria pelo Senhor. Ele sabia disso. Mas Jesus conhece todas as coisas. Jesus sabe o que se passa no nosso interior. Jesus sabe o dia de amanhã. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós não sabemos, Jesus sabe. E o que aconteceu? Mais um episódio. Jesus, antes de cear, fazer a última ceia, pegou uma bacia d'água, colocou os seus pés, colocou um avental e disse assim, faça uma filinha aí, os discípulos, que eu vou lavar os pés de vocês. Fizeram a filinha, aí Jesus lavava, secava os pés, porque era um costume da época, lá muita areia, né? Muito pó, e era necessário lavar os pés, porque ficavam sujos, muito sujos. Só que isso era um serviço das servas, né? Das empregadas, e lá tinha isso, tinha as empregadas lá. Mas Jesus fez um trabalho de servo, chamou os discípulos e começou a lavar o pé. Pedro ficou lá sentadão, só esperando. Aí chegou a vez de Pedro, vem cá, Pedro. Não, o meu pé? Não, o senhor não vai lavar o meu pé. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Você não vai ter comunhão nenhuma comigo. Aí Pedro levantou-se e disse, Senhor, por favor, então lava os meus pés, lava o meu corpo, lava a minha cabeça. Todo ousado, Pedro. Ele disse, não, Pedro, você não está entendendo. Eu tenho que lavar aquilo que é necessário. Eu tenho que limpar aquilo que é necessário na tua vida. O teu corpo, a tua cabeça está limpa. Eu vou ter que lavar os teus pés que estão sujos. Deus sabe onde tratar, irmãos. Deus sabe o que precisa ser tratado na nossa alma. Deus sabe como trabalhar na nossa alma. Deus sabe. E quando começou o momento
Jesus foi entregue nas mãos dos homens, os discípulos, eles não tinham noção, irmãos, do que ia acontecer. Aquela multidão que era liberta, pessoas até que foram ressuscitadas de dentre os mortos, essas pessoas, elas foram enganadas pelos fariseus e saduceus, e eles se levantaram contra o mestre. Multidões se levantaram contra o mestre, para destruir a vida do mestre, para matar o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos ficaram aterrorizados. Veio um terror muito grande sobre eles. Eles não tinham noção disso, desse medo, do medo que envolveu a alma deles. E neste momento terrível, em que Jesus foi levado para ser espancado, preso e morto, estava lá o Pedro sentado se aquentando, né? Fizeram uma fogueira lá, e lá estavam os soldados. Os soldados, alguns dos soldados que pegaram Jesus para prender, eles estavam lá reunidos e Pedro estava lá no meio, se esquentando no foguinho lá. Aí uma pessoa disse assim: ei, tu aí, tu estava com o mestre, tu estava lá com aquele homem lá, Jesus. Quem, eu? Não, eu não. Aí de repente chegou mais um: ei, você não é um dos discípulos de Jesus? Não, está enganado. Eu não. Demorou mais um pouquinho, chegou mais uma mulher e disse: ei, tu é um discípulo de Jesus. Quem, eu? Não. E naquele momento, cantou o galo e ele lembrou. Neste momento, irmão, Jesus Cristo então, mais tarde foi espancado. A Bíblia diz, Isaías 52, nos últimos versículos de Isaías 52, a Bíblia diz que Jesus foi desfigurado no seu corpo, foi totalmente dilacerado, só os seus ossos que não foram quebrados, mas a carne dele, a Bíblia diz que ele ficou como um ser irreconhecível, ninguém conseguiria reconhecer ele. As pessoas olhavam para ele e diziam: isso é um homem, isso é um bicho, o que é? De tão destruído que ele ficou. Era necessário isso acontecer, porque a Bíblia diz que pelas chagas do Senhor nós somos sarados. Foi o preço que ele pagou pela nossa cura física. Diga glória a Deus. Ele teve que pagar o preço da sua carne rasgada para que nós sejamos hoje curados fisicamente. E então Jesus eles enterram Jesus, colocam lá na caverna. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia Jesus ressuscita. Diga glória a Deus. Jesus ressuscitou, diga glória a Deus. Ele não está mais entre os mortos, mas ele está vivo, diga aleluia. Se Jesus quisesse hoje se apresentar aqui fisicamente, ele poderia, porque Jesus ressuscitou fisicamente. A Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os que vão ressuscitar fisicamente, diga glória a Deus. Aqueles que morrerem em Cristo, diga glória a Deus, um dia ressuscitarão fisicamente também, diga louvado seja o nome do Senhor. E então os discípulos ficaram destruídos e Pedro também, moralmente, tudo abatido. Meu Deus, os nossos sonhos, nossos projetos, tudo que a gente tinha, nossa visão, acabou com tudo, acabou. Não tenho mais motivo, vou trabalhar por trabalhar, vou viver por viver. E então Pedrão estava lá no meio dos discípulos e disse: sabe uma coisa, eu vou pescar, pegar um peixinho. Aí os outros discípulos falaram: não, também vou. Foram pescar. Pescando lá, trabalharam, não pegaram nada. De repente, eles chegaram à praia, tinha lá um homem sentado lá, fazendo um peixinho, assando o peixinho. Aí o homem disse assim: olha, vocês vão lá de novo e joguem a rede do outro lado. Aí o certo olhou para o outro,
Mas havia uma pessoa, um dos discípulos, que tinha muita intimidade com Jesus, que era João. E João chegou para Pedro e disse assim: Pedro é o mestre. Ele reconheceu Jesus, os outros não. É o mestre. Pedro estava nu. A Bíblia diz que ele estava nu porque ele estava pescando. Foi e se jogou na água. Mas eles foram lá de novo e obedeceram, mas não falaram nada, não perguntaram nada para Jesus. Foram lá, lançaram as redes novamente, e a Bíblia diz que eles pegaram muitos peixes, encheram o barco, voltaram. Jesus disse assim: me dá um peixinho desse daí, vamos amassar aqui e vamos comer. Foi onde aconteceu isso. Estavam comendo. Depois de comer, olha que Jesus ressuscitou fisicamente. Ele estava ali vivo fisicamente, ele se alimentou, ele estava comendo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Será que vai ter comida no céu, irmão? Pergunta pro seu irmão: será que vai ter comida no céu? A Bíblia diz que vai ter uma mesa. Diga glória a Deus. E nessa mesa vão se sentar aqueles que creem nele. Diga aleluia. E depois de comer, Jesus então, que é um grande psicólogo, Pedro estava deprimido. Sabe a pessoa em depressão? Jesus sabe muito bem como tratar as depressões. Diga glória a Deus. Jesus sabe perfeitamente, irmãos, o que nós sentimos. Ele é o melhor psicólogo que existe na face da terra. Não existe outro psicólogo maior do que Jesus. Ele trata a nossa alma, ele trata os nossos sentimentos. Sabe por quê? Os outros psicólogos, a gente senta diante deles e eles fazem perguntas para saber nossa vida. Jesus não precisa disso, porque a Bíblia diz no Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe o meu deitar, o Senhor sabe o meu levantar, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe para onde eu vou. Diga aleluia. E Jesus então, conhecendo Pedro, começa a fazer essa pergunta a Pedro, para tratar a sua alma. Pedro, tu me amas? Pedro, como sempre, né? Pronto. Ah, Senhor, sim. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus, em outras palavras, mas não falou isso, né? Não, tu não entendeu, Pedro. Só que depois que Pedro respondeu que amava a Jesus, Jesus colocou algo para ele: apacenta as minhas ovelhas. Existe uma condição. É necessário nós provarmos o nosso amor a Deus. Glória a Deus. É preciso. O nosso amor a Deus não consiste em palavras, mas em atitudes. Nós gostamos de dizer que amamos a Deus, mas Jesus, Ele quer que nós mostramos que amamos a Ele. E Ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Fez mais uma vez essa pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. De novo: apacenta as minhas ovelhas. Certo, Pedro ficou pensando, né? Não entendi muito bem. Mais uma vez ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que então Pedro se entristeceu. Se entristeceu, irmãos, por quê? Porque todo o conceito que ele tinha de amar o Mestre havia naquele momento caído por terra. Às vezes, irmãos, o nosso conceito que amamos a Deus, eu amo a Deus, porque amamos por palavras, porque às vezes
Nós participamos da igreja, fazemos parte de uma igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, do Senhor. Trabalhamos muitas vezes, temos algumas funções às vezes dentro da igreja, ou alguma função, seja ela menor ou maior, e nós nos habituamos a essa vida e falamos: eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus, eu agrado a Deus, eu amo a Deus. Pedro pensava isso. Pedro estava convicto do seu amor a Deus. Pedro sabia que ele amava ao Senhor. Mas Jesus, ele coloca o amor de Pedro à prova. Ele prova o nosso amor a Ele. E sabe qual é a prova do nosso amor ao Senhor? Apacentar as ovelhas dele. Apacentar as ovelhas dele. Apacentar as ovelhas dele. Mas então o que tem a ver, pastora, com a mensagem, com o título da mensagem que diz assim, como nós sermos verdadeiramente pessoas felizes? Irmãos, as circunstâncias do momento da vida de Pedro não tinha razão nenhuma de ele ser uma pessoa feliz. Nenhuma. Mas Jesus mostra para Pedro como ele poderia reverter essa situação. Pedro poderia sair daquele lugar que ele estava de tristeza. Pedro poderia sair daquele lugar de opressão, de desânimo, de desgosto pela vida. Muitas vezes nós procuramos, irmãos, felicidade, satisfação no nosso dia a dia. Se a nossa família está bem, nós achamos que somos felizes. Se a nossa casa está bem, achamos que somos pessoas felizes. Se somos saudáveis, achamos que somos felizes. Mas muitas vezes tudo isso está bem. Tudo isso está bem. Há motivo suficiente para nós sermos pessoas felizes. Estamos na igreja, ouvimos a palavra, mas quando deitamos na nossa cama, ou muitas vezes durante os nossos dias, nós sentimos uma tristeza e não sabemos de onde vem isso. Um desânimo, um desgosto pela vida, um desgosto pelas coisas. Aí nós vemos que não são nas coisas, não é nas situações, não são os momentos da nossa vida que nós devemos avaliar a nossa felicidade, se somos pessoas felizes ou não. Se o nosso dia vai bem ou se o nosso dia vai mal. Nós passaremos por adversidades, diz a palavra de Deus. Mas independente se passamos por adversidades ou se o nosso dia está ótimo, glória a Deus por isso. Não é nisso que nós devemos avaliar a nossa felicidade. Mas a nossa felicidade consiste, irmãos, em apacentar as ovelhas do Senhor. Independente se você começou agora na igreja. Independente disso. O que vai nos suprir, irmãos? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ter força? Você quer ser uma pessoa forte? Alegre Deus. Você quer ser uma pessoa satisfeita? Alegre a Deus. Procure cuidar de alguém, espiritualmente falando. Isso é comprovado pela ciência. Pessoas que fazem o bem às outras pessoas são pessoas felizes. Isso é a ciência, não estou falando nada espiritual agora. Isso é comprovado. Pessoas que fazem o bem para outra pessoa são pessoas felizes. Você pode estar naquele dia ruim, parece que nada vai. Pare, ore a Deus,
oração parece que não resulta em nada, mas Deus ouve. Diga glória a Deus. Diga para o mundo do seu lado: Deus ouve a tua oração. Só que Jesus neste momento faz a pergunta: ei, você me ama? Faça algo por alguém. Levante-se e diz assim: quem que eu posso ajudar agora? Sabe aquele dia que não vai? Ou se você puder fazer isso todo dia, não precisa ser uma coisa extraordinária. Não. Coisa simples. Ah, fulano não está bem. Está doente. Vou dar uma ligadinha. E aí, fulano? Como é que está? Ah, estou doente. Então escuta eu fazer uma oração por você. Fica aí no telefone e eu vou fazer uma oração por ti. Ora por essa pessoa. Faça a oração por ela. Amém, meu irmão? Amém? Que você puder ajudar, faça. Diga glória a Deus. Tem alguém precisando de alguma coisinha lá? Uma comida? E você tem alguma coisa em casa? Faz um sacolinho. Vai lá e leva para essa pessoa, para te ajudar e te dar uma força. Irmãos, às vezes tem pessoas ao nosso lado que estão sofrendo, padecendo, e a gente não diz nenhuma palavra. Passa, estou trabalhando, estou com pressa, meu serviço está na hora, estou atrasado. Ah, tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que lavar roupa. Ai meu Deus, tem que recolher a roupa. E passa por fulano, passa por ciclano. Nem um oi, nem um bom dia, nem uma paz, nem uma boa tarde, nem ei, como é que você está? Passa e diz assim: fulano, como é que você está? Está tudo bem? Ah, não está muito legal não. Olha, Jesus te dá a vitória. Glória a Deus. Esse é o bem, irmãos. Jesus, ele faz a pergunta para você e para mim nessa noite: ei, você me ama? Ah, Deus, eu te amo. Ei, apacenta as minhas ovelhas. O nosso amor a Deus é provado. Pessoas que não cuidam de uma outra pessoa, espiritualmente falando, eu não estou falando de se intrometer na vida de ninguém. Isso é feio. Estou falando de cuidado, algo espiritual. Cuidado dos irmãos da igreja. Cuidado. Cuidado por aqueles que estão entrando, que estão vindo, os novos, os velhos, aqueles que estão faz tempo na igreja. Querido, um abraço. Ontem eu vi uma pessoa dizendo assim: olha, tem uma igreja onde eu congrego, eu sinto falta de receber um abraço dentro da igreja. Misericórdia. Misericórdia. Irmãos, um abraço. Às vezes a pessoa está precisando tanto de um abraço. Está precisando tanto de dizer: olha, precisar, conte comigo, tá? Precisar de ajuda? Conte comigo. O que eu puder, tiver nas minhas condições, eu vou te ajudar. Diga amém. Irmãos, lembra da história de Caim, rapidamente, para a gente terminar? Haviam dois irmãos, Abel e Caim. O mais velho, Caim. A Bíblia diz que os dois ofertaram ao Senhor, e a oferta do mais novo agradou a Deus. Caim ficou revoltado. Veja bem que ele era o irmão mais velho. E pelo costume, né, estabelecido, o irmão mais velho deveria cuidar do irmão mais novo. O irmão mais velho deveria estar atento, zelando pelo irmão mais novo. E Caim invejou Abel. Irmãos, nós devemos ter uma estrutura espiritual a ponto de o nosso irmão mais novo em Cristo, sabe? Às vezes você está tempo dentro da igreja, muitos anos dentro da igreja, chega uma pessoa que você traz essa pessoa para a presença de Deus.
Você vai lá, você busca, você chama, essa pessoa começa a vir. E essa pessoa começa a crescer, sabe? E então, muitas vezes o filho mais velho começa a invejar o filho mais novo. Ah, mas não pode. Não pode. Eu que deveria estar na frente. Eu que deveria ser o melhor. Irmãos, nós devemos ter uma estrutura espiritual que aqueles que nós trazemos para a igreja, que eles cresçam, que eles sejam usados por Deus. Glória a Deus. Que aqueles que nós viemos trazer para a presença de Deus, nós temos que ter orgulho. Um orgulho santo, né? Orgulho santo. Um orgulho de olhar para aquela pessoa e dizer assim: glória a Deus, fui eu que ganhei essa pessoa para Cristo. Olha que servo, olha que serva, olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus, que jovem de Deus. Como é usado pelo Senhor, nós devemos nos alegrar. Com aqueles irmãos que nós trazemos, você não se alegra quando o seu irmão fisicamente, o seu irmão, a sua irmã fisicamente, cresce, prospera, está bem de vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe meu irmão, que Deus abençoe minha irmã cada vez mais. Irmãos, Jesus prova o nosso amor. Como nós podemos bater no peito e dizer assim como Pedrão, né? Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Mas então eles ficavam brigando lá: ah, Senhor, quando a gente for para o céu, quem é que vai sentar na tua destra? Sou eu. Ah, mãezinha, ô mãezinha, vai lá pedir para Jesus. Aconteceu isso. Olha o cabimento. Um dos discípulos, né? Um dos dois discípulos. Ah, a mamãezinha lá dos discípulos: mestre, posso te pedir um favorzinho? Só um favorzinho. Quando você estiver lá na sua glória, com os teus anjos, rodeado de poder e de majestade, você faz o favor de botar os meus 2 filhos do teu lado? Olha só. Era uma guerra entre eles. Quem é que ia ser melhor lá no céu? Por isso que Deus, o Senhor Jesus, confrontou o amor de Pedro. Pedro, tu me amas? Jesus mostrou para Pedro o que é amar a Deus, ser humilde. Ele mostrou lavando os pés dos discípulos: ei, aprende comigo. Eu preciso lavar os teus pés. Eu sou humilde, o Senhor estava falando, estou mostrando a minha humildade. Você precisa ser humilde para crescer na minha presença. Diga glória a Deus. O Mestre, o Deus, o Senhor Todo-Poderoso lavou os pés dos discípulos. E Caim, a Bíblia diz que começou a odiar o seu irmão. Odiar. Não queria mais saber. Planejou no seu coração: cuidado com esse negócio de ficar pensando, planejando coisa ruim. Tá, irmãos? O diabo trabalha nisso na nossa vida, nosso pensamento. Planejou no seu coração: vou matar. Foi e matou o irmão dele. Destruiu com a vida do irmão dele. Às vezes, pessoas dentro da igreja, de uma maneira às vezes sutil, vai destruindo a vida de um outro irmão, do irmão mais novo, sabe? Vai matando, não de repente, às vezes até de repente, mas vai matando aos pouquinhos aquele irmão, sabe? De alguma forma vai matando ele, desprezando, não dá bola, não liga, não cumprimenta. O irmão mais velho deveria cuidar do irmão mais novo. Irmãos, nós devemos cuidar dos nossos irmãos, não matar eles, não matar eles. Jesus disse assim: ai daquele que fizer mal desses pequeninos, é melhor amarrar uma corda no pescoço e se jogar no mar. Jesus falou isso. Aí, olha só, presta atenção nisso. Deus chamou Caim
prestar contas, né? Caim, onde é que está o teu irmão? Cadê ele? Que, por acaso, eu sou babá de marmanjão? Né? Em outras palavras, ele falou isso. Ele falou assim para Deus: por acaso eu sou tutor dele? Para me perguntar onde é que ele está? O senhor não sabe onde é que ele está? Vai e procura. Irmãos, o Senhor, ele pergunta para nós: cadê o teu irmão? Cadê? Onde é que ele está? Muitas vezes, irmãos, que nós matamos espiritualmente, através da palavra, né? Da estupidez. Muitas vezes, irmãos, que nós matamos porque temos inveja deles. Inveja. Matamos eles. Eles estão mortos muitas vezes espiritualmente. E o Senhor faz para nós uma pergunta. Para nós, para mim e para você: aonde está o teu irmão? Aonde que ele está? E nós não podemos dizer isso, responder como Caim, irmãos. Eu não vou cuidar de ninguém. Eu não vou cuidar de marmanjo nenhum, que se vire. Não. O Senhor quer que nós cuidemos dos nossos irmãos. Diga glória a Deus. Você quer provar o seu amor por Deus? Quer provar que ama verdadeiramente ao Senhor? Cuide do seu irmão. Diga glória a Deus. Cuide dele, vai atrás dele. Vai buscar ele. Vai ver o que aconteceu com ele. O que você puder fazer, faça por ele. Faça por ele, porque o Senhor quer que nós sejamos tutores. O Senhor quer que nós sejamos, que nós cuidemos dos nossos irmãos. Diga para o irmão que você sabe: cuide do seu irmão. Está aqui a resposta agora, irmão, da pergunta: como nós podemos ser verdadeiramente pessoas felizes? Como? Você sabia que Caim, por ele não cuidar do seu irmão, a Bíblia diz que então Deus disse assim: Caim, eu não vou te matar. Não vou te matar. Mas você vai para uma cidade de peregrinação chamada Nod. Essa cidade, traduzido, Nod, significa cidade de peregrinação. Ou seja, de um lado para o outro, não tem sossego. Caim não ia ter sossego. Ia para um lado buscar felicidade, mas não dava certo. Ia para o outro buscar felicidade e realização, mas não dava certo. Ia para o outro, não, aqui não deu certo, vou para lá agora. Ia para o outro lado da cidade buscar sucesso, vitória, não dava certo. Aquele que não cuida do seu irmão vive peregrinando. Vive peregrinando. Ele busca realização em tudo quanto é coisa, mas ele não vai ser realizado. Sabe por quê? Porque para você ser fortalecido, você precisa amar a Deus. Para você ser uma pessoa forte, você precisa amar a Deus. Ser uma pessoa forte e realizada, irmão, não é quando dá tudo certo na nossa vida. Não é. Não é. Porque senão você está pegado à circunstância. E nós somos assim. Como disse o irmão João, uma palavra que eu guardei, o irmão João falando, nós conversando anteontem, ele disse assim: um dia guarda surpresas. Ele falou: de manhã a gente está bem, mas de noite a gente está triste. É verdade. Um dia guarda muitas surpresas, mas nós não estamos apegados às circunstâncias. Nós estamos apegados àquele, aleluia, que pode realizar, satisfazer a nossa vida com a sua presença, com a sua força e com o seu poder. Diga glória a Deus. A nossa vida está apegada àquele que é poderoso, aleluia, para preencher a nossa alma, o nosso coração. Se você ama ao Senhor, apacenta as ovelhas dele. Para você
apacentar, você não precisa ser pastor de igreja. Para você apacentar, você não precisa ser um obreiro credenciado. Para você apacentar, você não precisa ser um ministro de louvor. Você não precisa ser um diácono, uma diaconisa. Para você apacentar, basta você crer, conhecer aquele que é todo poderoso para satisfazer, para preencher o teu coração e a tua alma. Basta você conhecer aquele que realiza sonhos, aquele que nos leva a triunfo, aquele que é poderoso para abrir os céus e nos levar até lá. Diga glória a Deus. Se você conhece esse Jesus Salvador, você vai cuidar de alguém. Você vai cuidar de alguém. Porque o amor, ele não pode ser reservado nem guardado, nem colocado numa caixa, como o Senhor Jesus falou. A luz, ela não pode ser escondida embaixo de uma mesa. A luz, se há uma cidade, ela não pode ser escondida. Se há uma cidade no monte, todos vão ver, todos vão enxergar. Se o amor de Deus está na tua vida, se o amor de Deus está na minha vida, todos vão ver esse amor, todos vão enxergar esse amor. Vai ser algo contagiante. A luz se vê de longe, queridos. E Jesus Cristo falou que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz, você é a luz. Porque nós, aleluia, somos o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em mim, habita em você. E se Deus habita em nós, aqueles que nos cercam devem ser contagiados pelo amor do Senhor. Diga glória a Deus. Amor de Deus na tua vida, amor de Deus no teu coração. Você ama Deus, você ama Deus. Senhor, eu te amo. É muito vago, é muito vago, muito vago. Prove esse amor. Mostra, Deus, eu te amo, de verdade. Faça algo, coisa simples que seja, mas faça algo pelo seu irmão, faça algo pelo seu vizinho, faça algo pelo seu colega de trabalho, algo que, aleluia, vai glorificar o nome do Senhor. Fale uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Pegue na mão daquele que está precisando, não condene aquele que está caído, mas faça a diferença. Vai lá e fale do amor de Deus. Diga para ele como nós cantamos: Deus me ama e Deus te ama também. Diga aleluia. Você quer mostrar esse amor? Você quer ser mais usado por Deus? Se coloque de pé.